informativo, fique atento. Em maio acontece o esperado Day Out preparado pelo Mini. O investimento é de R$ 50 para inscrições feitas até o final deste mês. E a partir do mês de abril passam a ser R$ 60. Mas atenção, as vagas são limitadas. Então corra e faça sua inscrição na Secretaria da Igreja ou no escritório em horário comercial. Para mais informações sobre os eventos, procure a tia Tati. O presidente da Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul, pastor Adonias Júnior, convoca os membros das igrejas batistas a ela filiadas para a 47ª Assembleia Geral Ordinária que acontece na Igreja Batista Betel, na rua Peruíbe 108, Moreninha 2. Em abril, nos dias 10, sexta-feira, às 7 horas da noite e 11, sábado, às 8 horas da manhã. Participe! Cristo não está morto, mas ressuscitou e está aqui entre nós. É por isso que convidamos a todos para o nosso culto de Páscoa, com o tema Cristo Vivo Está. Um musical especial com coral, orquestra, teatro e que vai falar da vida, morte e ressurreição de Jesus, com o mesmo estilo e produção dos nossos cultos de Natal. Então não perca esta oportunidade de, juntos com a igreja, família e amigos, agradecermos a Deus por este presente, Jesus, e comemorarmos juntos essa data tão importante para os cristãos. Anote na sua agenda, dia 3 de abril, na sexta-feira chamada Santa, às 7h30 da noite, aqui no templo. Esperamos vocês! Vem aí a tarde de celebração que o Mini está preparando com muita comunhão, gincana e a edificante Palavra de Deus. Se você tem entre 10 e 13 anos, não pode ficar de fora, pois é um evento para você. Então anote aí, dia 28, sábado, às 2h30 da tarde, aqui na igreja. E atenção! Neste domingo, às 9 horas da noite, encerra o prazo para a entrega dos formulários de indicações para a eleição da liderança da igreja do ano eclesiástico 2015-2016. Se você ainda não fez sua indicação, pegue ainda hoje seu formulário ali no balcão ou na secretaria. Ore pedindo a direção de Deus, faça suas indicações e entregue o formulário preenchido. Precisamos de pessoas certas, nos lugares certos, pelas motivações certas. E é muito importante que toda a igreja participe deste processo. Não é uma obrigação nem imposição, mas sim um privilégio podermos participar desse momento importante na vida da igreja, da qual todos fazemos parte e por isso temos o direito e dever de participar. Caso você tenha alguma dúvida, além de poder ligar no telefone da igreja, você tem todas as informações em nosso site e também junto com o próprio formulário. Como somos uma igreja realmente apaixonada por Deus e por pessoas, não podemos deixar de nos envolver. Lembrando que a eleição acontece no próximo fim de semana em todos os cultos. Pegue o formulário, ore, indique, venha, vote. Sua participação é muito importante. O nosso VT informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Gente, cadê vocês? Graça e paz, irmãos. Aê, todo mundo acordado, feliz, né? Somos crentes, felizes, apesar das circunstâncias. Não vivemos por vista, mas por fé, não é? E é isso que as crianças também vão aprender lá em cima, né? A viver por fé, a história de Daniel, eles estarão aprendendo hoje. Gente, e olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Pode ser que no Brasil tenha uma equipe boa, parecida com a nossa, mas eu acho difícil ser do mesmo jeito. Não estou exagerando, não estou jogando confete na equipe que a gente tem aqui. Não só essa que trabalha
de tempo integral que trabalha comigo, mas os facilitadores deles, a equipe deles, eu fico impressionada. Eles chegam com cada coisa, com bandejas cheias de bolachinha, coberta com chocolate e com, que hoje vai acontecer, né? As crianças vão ganhar isso de lembrança, umas bolachinhas. Então, esse é trabalho de confeitaria. E em cima com balinhas coloridas mostrando os sinais de trânsito. Olha, o trabalho que eles fazem enfeitando as salas é impressionante. Então, isso a gente poderia ver e ver em outras igrejas quando é um evento especial. Aqui, todo domingo é um evento especial para as crianças. É uma maravilha. Mas vamos à lição de hoje, né? Nós estamos estudando sobre Daniel, um homem que vivia por fé. Ele fazia parte de um grupo de cérebros, né, de cientistas, de gente muito inteligente, a nata de Israel. E, na época, havia o grande império da Babilônia. E o seu rei era o Nabucodonosor, nome bonito para você dar para o seu filho. Aí, fica lindo, né? Já imaginou o diminutivo? Nabucodonosorzinho, vem para a mamãe, né? Nabuquinho, né? Nabinho, por aí. E ele era muito mal, claro, né? Dominava, na época, foi um dos grandes impérios da humanidade, foi o Império da Babilônia. E, naquela época, havia um sequestro de pessoas importantes dos outros países. Ele trazia tudo para si e fazia aquele povo trabalhar para ele e fazer da potência dele muito maior. Daniel foi um desses. E, na época, havia muitos adivinhos, aquelas pessoas que olhavam, decifravam o futuro e tal. E o rei Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele muito encafifado. Ele sonhou que havia uma estátua muito grande e ele percebeu que uma coisa era simbólica e ele queria entender aquilo. A cabeça era de ouro puro, os braços e o tronco eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de barro. Cada uma dessas partes representava um grande império. E que ele não sabia disso, né? Ele só viu aquela estátua e essa estátua foi destruída, ela foi sendo destruída. E aí ele ficou assim, achando aquilo muito esquisito. Falou assim, isso não é um sonho qualquer, né? Que a gente chama de restos diurnos, né? Que o que você sonha durante o dia, aliás, você passa durante o dia, à noite você acaba sonhando, faz aquela misturada, né? Ele viu que era alguma coisa diferente. Ele chamou todos os adivinhos e falou assim, olha, eu tenho uma coisa aqui para vocês decifrarem. Quem decifrar, fica vivo. Quem não for, cabeças vão rolar. E aí, ele começou a falar isso para os adivinhos e eles falaram assim, bom, tudo bem, rei, então fala para nós o seu sonho. Eu falei, mas o sonho vocês vão ter que descobrir. Mas como assim? Porque aí fica fácil, né? Com um sonho, cada um vai dar, vai decifrar do jeito que o rei gosta. E aí tinha que decifrar também, tinha que lembrar, dizer qual era o sonho. O que Daniel fez? Foi a Deus, buscou ao Senhor e Deus falou para ele, olha, é assim, o sonho é esse e você vai dizer é isso e isso e isso que vai acontecer. A história de Daniel. Por que Daniel foi usado por Deus assim? Porque ele era um homem que buscava a Deus. Uma das coisas que a gente tem aprendido é que Deus não tem filhos prediletos, ou ele não seria justo. Então, ele ama a todos nós de forma semelhante. E, de repente, Deus está querendo fazer de você um Daniel. O que falta para isso? Ser um homem como Daniel, que orava a Deus 3 vezes ao dia. E não devia ser aquela oraçãozinha, Senhor, obrigada pelo almoço, em nome de Jesus, amém. Rápido para comer, né? Ele era um homem assim, que foi usado por Deus. Olha que legal, não é? Então, Deus quer colocar os seus servos em lugares de proeminência. Hoje, nós estamos num momento político, a gente sempre vive um momento histórico, porque a história é feita todos os dias, mas de uma forma muito singular. Hoje, domingo, estamos vivendo um dia assim. E Deus precisa de homens e mulheres nos lugares onde elas estão para serem Daniéis.
pessoas que buscam a Deus, e Deus vai usá-las num lugar de muita importância. A gente sabe que aqui na nossa igreja nós temos pessoas em vários lugares, né, de muita importância na cidade e no estado. E nós precisamos de você, que você seja um Daniel também. Vamos ficar em pé? E nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Daniel 2:22. Vamos buscar a Deus, a sua orientação em todas as circunstâncias. Pai querido, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Como somos ensinados. Nunca o dia a dia nosso pode ser descolado da tua palavra. Sempre a Bíblia tem alguma coisa para nos ensinar e que nós podemos usar no dia a dia, nas mais diversas situações. Obrigada, Senhor. Nós queremos ser como Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia, vivia em comunhão contigo, e assim o Senhor pôde usá-lo numa situação tão importante como aquela. Glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos facilitadores, para que eles continuem amando, servir o Senhor, amando ensinar a tua palavra à nova geração, amando contribuir para formar a geração, a igreja do futuro. Pai, nós agradecemos e pedimos a tua bênção sobre eles e sobre as crianças. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes primeiro e depois as crianças. Olha que turma linda, gente. Uma linda salva de palmas para eles, bem forte. Estão aí homens e mulheres de Deus que vão mudar a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Pode assentar-se. Amém. Queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Quem vai para as ruas hoje? Levante a mão. Olha aí, tem bastante gente. Olha isso aí. Meus amados, como possivelmente os irmãos não virão à tarde e à noite, aqueles dentre vocês que não preencheram ainda as indicações, façam isso, por favor, no final do culto, e deixem ali no balcão de serviços. É uma página só onde você tem o espaço para as indicações. Você não precisa conhecer todas as pessoas para indicar para todos os cargos. Se você conhece uma, duas, ou três, ou quatro, são suficientes. Porque na somatória, no conjunto de todas as indicações, nós teremos já condição de trabalhar. Então, não deixe de participar, isso é muito importante. Nós vamos agora ter um momento de oração. A nossa irmã Angélica está com a sua mamãe Olga, num estado muito sério, e ela pede que a gente ore, até pediu que nós orássemos nos 4 cultos, e eu quero que você, então, pense na dona Olga. Ela está em estado vegetativo, precisando de uma ação soberana, sobrenatural de Deus. A Angélica está ali, fica em pé, Angélica. Olha lá, essa irmã é a mamãe dela, tá bom? Mora em São Paulo, nós vamos orar. Agora quero convidar você, se você puder, ajoelha comigo, vamos orar pelo Brasil. Nós precisamos colocar a nossa nação nas mãos do Senhor hoje, de um modo muito especial, com essa grande manifestação que é legítima, que é democrática e que é a manifestação do coração, do sentimento dos brasileiros com relação a esse grande momento terrível, agudo, onde a corrupção já monta valores oceânicos, não é? Como nunca na história de país algum. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, quero colocar a dona Olga nas suas mãos. Nós pedimos o teu favor, a tua providência.
O Senhor sabe o que aquela senhora precisa, o Senhor sabe que ela conhece o Senhor. Age sobrenaturalmente. A Angélica está sofrendo tanto, ó Deus, a família, porque é um estado tão difícil, tão complicado, papai. E nós clamamos o teu coração, no nome de Jesus. Age soberanamente, poderosamente, demonstra ali o teu amor. E pai, nós oramos agora pelo Brasil. Senhor, nós queremos em primeiro lugar confessar o nosso pecado. Pai, ali na vaga de idoso, está escrito idoso no chão, mas alguém que não é idoso colocou o carro ali. Corrupção. Nós falamos ao telefone enquanto dirigimos. Errado. Só no domingo passado havia 8 carros na porta de pessoas da igreja, os vizinhos da igreja. Errado. Então, pai, como que nós vamos cobrar lisura, verdade, correção, ó Deus, se nós também demonstramos em coisas tão pequenas que nós nos deixamos corromper, nós não damos o devido valor à ordem, à decência, ao cuidado daquilo que é do outro. E pai, a tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, mudar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e então sararei a sua terra. Deus, nós precisamos do teu favor sobre o Brasil, mas em primeiro lugar eu confesso o meu pecado, e como igreja queremos confessar o nosso pecado, a sonegação de impostos que fazemos, os erros que nós permitimos na nossa vida. Ó Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito para sermos sal e para sermos luz, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos colocou nessa terra. Luz para mandar embora a escuridão e aquilo que se faz no oculto. Sal, Senhor, para prevenir a podridão, para dar segurança, para dar tempero. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nesse dia, Senhor, nós queremos pedir livramento de atos de vandalismo. Queremos pedir a Deus que o Senhor cuide, por favor, da saúde das pessoas. Nós sabemos que há todo tipo de pensamento, pró e contra esse ou aquele. Mas, Pai, nós queremos, no nome de Jesus, pedir a tua proteção, que haja, ó Deus, uma condição favorável para que os atos democráticos sejam expressos. E, Senhor, que não haja fatalidade. Não permitas, por favor, eu quero te pedir, papai, o oportunismo de pessoas que tramam contra um ato democrático. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia. Eu sempre fico encantado olhando como o Senhor agia no Antigo Testamento, livrando o seu povo. Exércitos tão grandiosos vinham sobre eles, mas muitas vezes eles jamais ficaram sem o Senhor, e muitas vezes eles não precisaram levantar a espada, fazer nada, porque o Senhor desbaratou o inimigo, o Senhor alvoroçou o arraial dos inimigos e eles entre si se feriram. Então nós sabemos, Pai, que nós podemos muito pouco, nós sabemos muito pouco, mas queremos pedir que nesse dia o Brasil seja bem Brasil brasileiro, com manifestações claras, ó Deus, mas pacíficas e abençoadoras. Que haja também, Senhor, oração, porque não é só mostrar poder e força nas ruas. Nós queremos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque a tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Queremos governantes que creiam, que temam o Senhor. Queremos pessoas que não destruam os valores e os princípios da tua palavra. Pai, a família tem sofrido tanto, e há um projeto de desconstrução de coisas tão importantes para a nossa sociedade. Nós pedimos, tem misericórdia, age, Senhor, tem misericórdia, faz o que nós não podemos fazer, e ouve a oração do teu povo, que fazem arrependimento e fazem fé, no nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, a certeza de que Ele ouve, nos atende e vai além daquilo que a gente espera. Queridos, esse é o momento de conhecermos os convidados
as pessoas que alegram o nosso coração estando aqui para adorarmos ao Senhor, e a igreja fica conectada, ligada. Quem são os nossos convidados? Por gentileza, fica um pouquinho em pé, a gente quer conhecer você, quer cumprimentar você, aonde você estiver. Você pode ficar em pé para a gente te conhecer? Onde estão os nossos convidados? Estamos aqui, glória a Deus, aqui também, lá, glória a Deus. Chega junto, dá um abraço, pergunta o seu nome, né? E se porventura você é membro de alguma igreja evangélica, você é convidado a levar o nosso abraço à sua liderança e à sua igreja também. Que prazer receber você aqui no nosso meio. Muito obrigado, você pode se assentar. E nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse instante. E enquanto adoramos, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor tem sustentado, provido, provisionado todas as coisas nessa semana. Eu quero te agradecer, devolvendo o meu dízimo, a oferta ao Senhor. E eu falei no culto das 8h30, quando você contribui com a oferta missionária de fé, você não sabe, mas só na equipe Esperança, eles fazem 2.000 atendimentos mês, lá na Santa Casa. Se você multiplicar isso ao ano, você vai chegar a 24.000 pessoas sendo atendidas, através da oferta missionária de fé. O ID, que é um outro projeto, mais de 100.000 pessoas foram atendidas em 2014. Você sabia disso? A oferta missionária de fé tem abençoado uma grande multidão na nossa cidade e mais de 30 missionários. Então traga com alegria o seu dízimo, a sua oferta missionária, seu amor de verdade, expressando: Deus, obrigado pela tua fidelidade. Vamos adorá-lo? Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face.
imagem e semelhança dele. É nesse lugar que ele te convida a estar todos os dias, todas as manhãs, todas as madrugadas, todos aqueles momentos difíceis. Que você possa se prostrar, que você possa chorar, para que ele possa recolher as suas lágrimas e transformá-las em bênção e vitória, porque é aos pés dele que você alcança a vitória, é na presença dele. Enche-se do Espírito Santo de Deus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Oh, meu querido, eu quero poder te contar um pouquinho das coisas que aconteceram na minha vida nos últimos anos. E, de fato, tenho entendido que o único lugar que eu possa estar, que realmente é um lugar de paz, que realmente é um lugar de tranquilidade, de refrigério. Quero que você entenda que esse lugar é somente com o Senhor. E que nós possamos estar mesmo assim, nessa presença do Senhor. Algumas pessoas foram embora da minha vida, algumas porque eu não quis. E sofri bastante por conta disso. Com separação, com morte. Mas eu tenho entendido que a presença do Senhor é o que é a única que eu realmente não posso perder. E a minha oração nessa manhã é que você entenda isso. Que a presença do Senhor é a única que você não pode perder. Você realmente não pode perder a presença do Senhor. Que o Espírito Santo é o único, é o único. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa. E ele é o único que nunca vai sair da sua vida quando você o convida. Ele é o único que não vai te abandonar. Ele é o único que não vai morrer. E é nesse lugar que eu quero que você esteja. Aleluia. Eu quero estar nesse lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar. Cante isso ao Senhor. Nesse lugar, onde o amor não se esfrie e fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, oh meu Deus, em tua presença,
presença, Senhor Jesus. Então diga, Santo Espírito, vem, vem, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, levante as suas mãos, se você puder, no seu lugar, e diga a Ele: tua presença. Em tua presença. Senhor, não permita que nós venhamos negociar a tua presença, Deus, porque é a pedra mais preciosa que nós podemos ter, o tesouro mais valioso em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, em tudo que fizermos. Oh Deus, seja pensando no Senhor, no teu reino em primeiro lugar. Colocamos, Senhor, as nossas vidas, a nossa nação, a nossa cidade nas tuas mãos, Senhor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, que venha o teu poder, que venha a tua glória, que venha a manifestação do teu Espírito sobre nós, sobre o povo que se chama pelo teu nome. Que nós não venhamos negociar a tua presença, que nós não venhamos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou, que o Senhor nos separou para profetizarmos, para marcharmos, para orarmos, para intercedermos, para sermos diferença aonde o Senhor colocar a planta dos nossos pés. Que haja a presença do Senhor, porque você é filho, porque você é filho. Seja luz, seja diferença. Queremos a tua presença, Senhor. Diga, Santo Espírito.
Sim, Espírito de Deus, Espírito de Deus, completa toda a tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada de Deus. Eu não sei exatamente como é que você está se sentindo hoje. É um dia que não é como qualquer um outro, né? Muitas coisas acontecendo. A gente nem sabe às vezes o que pensar. E a gente se sente meio assim confuso, talvez essa seja uma palavra que uma boa parte das pessoas estão sentindo agora. Para expressar esse sentimento, essa palavra confuso talvez seja algo que possa expressar uma grande parte das pessoas quando elas estão olhando para essa situação no Brasil, tantas notícias, tantas coisas, a gente fica se sentindo realmente confuso. Nosso sentimento é meio assim de desesperança, de às vezes incredulidade, porque nós nos vemos de uma maneira assim bem triste agora, né? Com tantas coisas que aconteceram nesses últimos meses, a gente não sabe exatamente quem é de quem está a favor de quem ou quem está contra quem nós realmente, com quem realmente nós podemos contar. A gente fica em dúvida a respeito da nossa própria força, porque às vezes as pessoas nos desafiam a fazer certas coisas e a gente vai e de repente parece que a coisa não saiu do lugar, né? A gente não sabe exatamente qual é a nossa força. Certa vez Deus chamou um profeta, o seu nome é Ezequiel, e lá no capítulo 37 de Ezequiel nós vemos uma experiência que Deus chamou o seu profeta para ter. E quando Deus o chama, pela sua mão, o Senhor o coloca num vale, para que ele tenha uma visão de um vale. E essa visão desse vale é de ossos secos, sequíssimos. Talvez a visão, se esse vale tivesse nome, se chamasse Brasil, a gente podia falar que o Brasil nos parece com esse vale. A gente dá uma olhadinha nos sites aí, né, gente? Estava só colhendo algumas dessas últimas semanas aí. Vi que a taxa de inflação do Brasil é a 6ª maior do mundo. Só a Venezuela, a Ucrânia, a Argentina, a Rússia e Egito têm inflação maior que a nossa, mas com outro tipo de circunstâncias também, né? Porque o nosso mercado é um mercado também que a gente olha e fala assim, ei, juro básico a 12,75% ao ano e com indicação de novos aumentos. A gente vê que o dólar disparou. E aí a gente faz a ligação dessas coisas. Como é que é? Para não ter inflação, alguns economistas dizem que tem que subir o juro, mas os juros devia, toda essa visão de mercado devia fazer com que o dólar estivesse num certo lugar, porque o aumento do dólar também aumenta a inflação. Esses dias eu ouvi dizer que o pão tinha que aumentar porque o dólar aumentou. Eu não sei muito bem, porque eu não sou desse mercado, né? O que tem a ver o dólar com o pão? Mas dizem que tem a ver o dólar com o pão que é fabricado aqui no Brasil, com trigo que vem daqui mesmo, enfim, uma porção de coisas. E aí a gente fica olhando. Gente, é uma situação complicada, não é verdade? E aí a gente vê, bom, mas vamos fazer alguma coisa para sair dessa situação. E aí, a hora que a gente olha com relação ao dinheiro que podia ser aplicado em tantas outras coisas, a gente vê o escândalo da Petrobras. Aliás, isso é uma coisa que todo mundo tinha hora que você queria ligar a televisão para saber o que estava acontecendo, tinha hora que você nem queria mais, porque você fala, já chega, olha, já tem tanta coisa, já não aguento mais de ouvir sobre o escândalo da Petrobras.
Aí quando você recebe uma lista de pessoas que vão responder a inquéritos, está lá na lista, e aqui eu não estou dizendo que ele é culpado ou não, mas está na lista o presidente do Senado e o presidente da Câmara, eles vão ter que responder também. Aí você fala, puxa, que crise política, é muito grande. Você vai ficando cada vez mais ciente de que, a exemplo de Ezequiel, você está num vale de ossos secos. Por exemplo, do tempo que eu sou vivo e consciente, eu não me lembro de ter problemas tão sérios com relação, por exemplo, à água. Mas, ultimamente, eu lendo um pouquinho a respeito do planeta e de seu sistema ecológico, a gente percebe que a desertificação é algo muito sério que está acontecendo no mundo todo. E já não há mais comida para todo mundo, então muito menos água. E isso é um problema que vem crescendo. Esses dias eu peguei um táxi, a semana passada eu estive em São Paulo, eu peguei um táxi de uma senhora que tinha 76 anos, se não me falha a memória. E essa senhora, quase que eu fiz um selfie com ela, né? Porque realmente ela é uma senhora que eu falei assim, a hora que eu entrei no carro, com sinceridade, tive vontade de sair pela mesma porta que eu entrei. Porque eu falei assim, essa senhora não tem condição de dirigir aqui em São Paulo. Mas depois eu vi que foi um preconceito meu com relação à idade da senhora, mas que a aparência dela também era assim, de uma senhora bem já na terceira idade mesmo, né? Aí eu vi, ela conversou, e ela foi dirigindo com uma habilidade que aí eu respirei fundo e falei, opa, estou perto de uma pessoa experiente que sabe o que está fazendo. E ela estava conversando comigo, porque todo mundo fala, não, mas essa questão da água já está sendo vencida. E ela falou, todo mundo está falando isso, e que agora o nível dos reservatórios voltaram ao normal, mas na minha região, um dia eu tenho água e 2 dias eu fico sem água. Eu falei, ela falou, e você vê, né, meu filho, olha que eu já vivi bastante tempo. Eu falei, quanto tempo a senhora trabalha no táxi? Para ver a experiência dela, né? Eu imaginei que seríamos, ela falou, não, tem 21 anos, se também não me falha a memória, 21, 22 anos, que eu trabalho no táxi. Eu olhei e falei, 76 menos 21, peraí, Aí ela falou assim, não, é que eu nem sempre trabalhei com táxi, eu trabalhava numa metalúrgica. E eu trabalhei, e aí eu me aposentei, mas vi que se eu dependesse da minha aposentadoria, não ia dar. Então, eu aí fiz um investimento, comprei um carro de táxi, e ela falou assim, eu fui muito abençoada, porque agora eu estou no ponto ali que serve o aeroporto de Congonhas. Aí eu falei, olha que essa senhora está ela está animada e com saúde para trabalhar, né? Mas eu vi a realidade que não vem desse tempo, não é só a gente fala assim, esse tempo é um tempo difícil, mas isso já vem seguindo, e parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? No planeta todo, essa falta de água, eu estava vendo de alguns sistemas que o planeta tem, né? E os cientistas dividem lá e aí eu estava olhando, na maior parte nós temos problemas, né? Nós temos problemas com os oceanos, problemas sérios com o oceano por causa do efeito estufa, por causa de que as calotas polares elas estão, né, com problemas sérios, elas estão se deslocando, e aí tem parte do oceano que está muito quente, aí tem parte que está muito frio, está havendo toda uma mudança, e isso está provocando muitas enchentes, e as Américas sofreriam muito com esses acidentes naturais, que é muita enchente num lugar, muita seca no outro, e aí você olha para a natureza e você fala, meu Deus do céu, a natureza também está expressando que as coisas não estão muito bem, mas aí você olha também para dentro da própria casa, porque antes a gente fazia uma leitura de nós mesmos e tinha quem a gente jogar culpa, né? A gente jogava culpa nos empresários, mas empresário não sei o quê, a liderança empresarial, aí depois a gente jogava culpa no governo, porque os políticos, mas daí a gente começou a pensar, mas será possível que entra e sai político, tudo é do mesmo jeito? Aí você já vai pensando, mas peraí, eu acho que na verdade não é o poder que corrompe o povo, o poder apenas traz à tona o caráter do próprio povo, né? Não é o poder que corrompe a pessoa, é o próprio, estamos vendo que nós estamos nessa situação, e é muito complicado, é muito difícil,
E aí a gente vê também que as crises estão dentro dos próprios lares. A gente se sente nesse vale de ossos secos, dentro dos nossos próprios lares, quando a gente vê crimes como esses, né? De filhas que se unem ao namorado para matar os pais, de esposa que mata o marido, de amante que se junta ao pai de uma menina para tirar a vida dessa menina. Então a gente vê nos tribunais também a exposição desse vale de ossos secos. E aí eu me sinto como vendo uma imagem daquela... Essa é uma foto que tem de um artista que fez quando houve aquele ataque nas Torres Gêmeas. E a gente parece que está no meio disso daí, né? De cinzas e de desastres sérios em todas as áreas. Eu peguei até essa imagem desse bombeiro, porque tem hora que a gente é desafiado para fazer alguma coisa pela situação e você se sente como esse bombeiro. É desafiador esse momento, no mínimo, para não dizer outra coisa, a gente só tem que dizer que é desafiador. Então, aí a pergunta é, mas aonde nascem a fé e a esperança? A gente ainda pode ter fé? A gente ainda pode ter esperança? Você que já viveu um pouquinho mais, você que já chegou na fase 200, de tudo que você já viveu, tem esperança para isso, gente? Parece que quando a gente tenta fazer uma coisa, é tanta coisa contra, e às vezes você sucumbe diante de tantas dificuldades. Mas nós podemos sair do vale da desolação para o avivamento? Há esperança nesse deserto todo, nesse vale de ossos secos? E aí que entra a palavra de Ezequiel capítulo 37. O avivamento é uma obra do Espírito Santo, ou um reavivamento, é a obra do Espírito Santo de Deus. Nós não temos mais, amados irmãos, é necessário que cada um de nós, que nossa cidade, que os estados, que a nossa nação perceba que só há uma saída, e essa saída é Deus. Essa saída é o arrependimento diante de Deus, é buscar a face do Senhor, é se arrepender dos seus maus caminhos, é ir buscar se humilhar na presença do Senhor, na face do Senhor, para que nós possamos realmente passar por uma obra que tire a gente de onde a gente está, por um lugar onde verdadeiramente haja vida. E esse lugar, como nós já cantamos, é na presença do Senhor. E o único que pode fazer essa obra é o Espírito Santo de Deus. E eu quero falar com você sobre 5 elementos dessa visão, desse avivamento. O primeiro elemento é a visão. Nós precisamos enxergar da maneira correta e com os olhos corretos. Eu não estou falando aqui da visão do planejamento estratégico, de uma visão de um futuro preferível, mas eu estou falando de enxergarmos primeiro onde nós estávamos, o que fizemos, quem nós somos e o que Deus está mostrando para nós. Então nós só podemos enxergar se Deus nos mostrar. E veja que o texto diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale de ossos. Veja só, ele diz assim: a mão do Senhor. A mão do Senhor. Não foi alguém que tentou mostrar alguma coisa, foi a mão do Senhor. Estava sobre mim por seu Espírito. Mão do Senhor, Espírito do Senhor. Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver. Veja, a mão do Senhor e o Espírito do Senhor traz visão correta. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E você imagina uma visão de um vale de ossos secos? Teve alguém que tentou fazer isso aí, né? Um vale cheio de ossos secos, aquelas coisas que estavam muito... E Deus
levou o profeta ali a andar de um lado para o outro, do norte para o sul, do leste para o oeste, e ele falou assim: olha, toda a superfície do vale estava coberta de ossos sequíssimos. Meu irmão, quando você olha e faz um diagnóstico correto a respeito desse nosso tempo e desse momento que nós vivemos, eu acho que nós ficamos vendo um vale de ossos sequíssimos. Não adianta a gente tentar, como diz um ditado popular, tapar o sol com a peneira. Não vai adiantar. Não vai adiantar a gente ficar dando palavras de pensamento positivo só. Enquanto o negativismo, né, e tem até teologias que a gente podia chamar de teologia fatalista. Tudo vai de mal a pior, vai ficar bem pior e daqui é para o fim e acabou. Na verdade, nós temos que em cada momento olharmos com a nossa realidade com clareza, sendo obviamente, não perdendo obviamente o poder de olhar de uma maneira positiva, mas realista, para que nós possamos fazer algo que seja verdadeiro, nós temos que olhar com os olhos do Senhor, ver. Primeiro elemento de um avivamento é a gente cair na real, saber que é isso mesmo, que a verdade é essa é a verdade. Nós precisamos entender que só pelos olhos de Deus, tomados pela mão do Senhor e pelo Espírito do Senhor, é que nós podemos ver da maneira correta. Segundo elemento é o poder. Veja só, o texto diz: ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Veja de novo a pergunta que Deus faz ao profeta: filho do homem, esses ossos poderão, se você tirar ão, fica poder, né? É justamente isso que quer dizer. Tem alguém que tem poder para mudar a circunstância desse vale de ossos sequíssimos? Se fosse um homem que perguntasse ao profeta, obviamente ele responderia: ó Senhor, um homem, amigo, você não está vendo? Os ossos estão sequíssimos. Isso aqui já não é assim, tipo assim, vamos fazer alguma coisa. Não, o que podia ser feito por Deus já foi feito. Isso aqui são ossos sequíssimos. Isso já chegou ao fim. Isso não tem solução. Qualquer homem que perguntasse para outro homem que tivesse em sã consciência, essa seria a resposta. Mas quem pergunta ao profeta é o Deus Todo-Poderoso, é Javé. Javé pergunta, o Senhor Jeová, ou seja, qual a transliteração que a gente vai dar, que é escrito de maneira diferente mesmo no hebraico, mas ele diz assim: como é o Senhor que está me perguntando, eu não vou ousar dizer que não tem mais jeito. Se o Senhor está me perguntando, eu tenho uma resposta direta sobre isso. O Senhor é que sabe. Se o Senhor disser que tem, tem. Se o Senhor disser que não tem, não tem. Nem vou mexer. Amados irmãos, olha, se você está olhando para a situação dessa nação, o Senhor está perguntando para você: poderão reviver esses ossos? Se você está olhando para a situação da economia, do mercado da nação, e o Senhor está perguntando para você: poderão reviver esses ossos? Se você está olhando para essa podridão que nós estamos vivendo de moral, na área da sexualidade, da família, você pode olhar e dizer: puxa, que sujeira, está fedendo mesmo, já passou do tempo. O Senhor está perguntando para você: poderão reviver esses ossos? O que você dirá? Mas deixa a gente ir um pouco mais profundo. Talvez o seu casamento passe por um momento tão difícil, mas tão difícil, que ele é como um vale de ossos sequíssimos, e você está dizendo: isso aqui é só proforme, já acabou tudo. E o Senhor está perguntando para você: o seu casamento poderá reviver? Você talvez esteja olhando para o seu lar, para a vida dos seus filhos,
E você vê o seu filho que já começa a questionar tudo, e ele começa a dizer: não, mas por que eu tenho que ser da sua religião? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu não posso experimentar outras coisas? E você começa a ficar preocupado. Você que tem filhos, você vê o mundo, olha para eles e vê o que eles vão enfrentar, e você diz: o que será que meu filho vai escolher? Porque você vê muitas, mas muitas má escolhas a respeito de caminho a seguir. Poderão reviver esses ossos? Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Se é o Senhor que está te perguntando, diga para Ele: o Senhor sabe, Senhor. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, tem uma resposta de Deus para você. Primeiro elemento, visão. Segundo elemento, poder. Terceiro elemento, profecia. Assim diz o Senhor. Uma palavra profética, dá uma olhada no texto. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Veja, profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Gente, para fazer uma profecia maluca dessa, de conversar com ossos secos, é preciso ter alguns ingredientes muito importantes na vida desse profeta. Primeiro, esse profeta tinha que ter muita intimidade com o Senhor. Só para estar experimentando o que ele está experimentando, ter a experiência que ele está tendo, é prova de que ele tem intimidade com o Senhor. Muitas vezes a gente tenta olhar para a situação e fala: peraí, eu tenho um insight, olha, eu pensei numa coisa, olha, segundo o que... Mas tem palavra de Deus ali? Tem intimidade com o Senhor? Teve uma ordem que Deus passou, sabe por quê? Porque para falar com o osso seco, você tem que ter muita fé. Como é que você vai ver uma circunstância como essa, e você pegar e falar para um monte de ossos secos, você não sabe nem aonde está a orelha dele, e vai falar assim para ele: ouve, ossos secos. Gente, que ninguém esteja te olhando se você fazer uma maluquice desse, porque vai falar assim: piraram esse pessoal, e pirou. Está falando com osso agora esse profeta. Mas, gente, ele acreditava na palavra profética, ele tinha intimidade, ele sabia quem estava perguntando para ele. Então, ele aplicou fé e ele obedeceu. Veja que a palavra de Deus diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele acreditava em quem estava dando as ordens. Meu irmão e minha irmã, se você vê qualquer circunstância, vá até o seu quarto, o seu aposento, e ali ora a Deus que te vê em oculto, e o teu Deus que te vê em oculto te recompensará. E sabe de uma coisa? Você pega essa sua oração lá dentro do seu quarto e profetiza a vida sobre o seu casamento, profetiza a vida sobre o seu filho, profetiza a vida sobre tudo aquilo que está morto. Profetiza! E ainda que sejam ossos sequíssimos, você vai ver o que vai acontecer. Mas tem que ter intimidade com o Senhor, tem que aplicar fé, tem que ter obediência. E se você não tem fé, peça a Deus que a todos dá. Ele dá fé. A fé é um dom de Deus, que você ganha na intimidade com Ele. Aí é só obedecer, você vai ver o que vai acontecer. E as coisas começaram a acontecer. Então, veja só, elementos: visão, poder, profecia, estrutura. Este é um elemento do avivamento que às vezes a gente subestima, porque às vezes a gente espiritualiza demais as coisas, não é? E aí a gente fica naquela dualidade, naquela dicotomia, de ou só vai para a força humana ou só vai para a força esotérica. Eu não estou falando sobre o poder de Deus apenas. A gente fica meio assim, esotérico, né? Então veja só, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha só, enquanto profetizava,
Meu irmão, na intimidade com Deus, no poder de Deus, começa a profetizar, porque enquanto você ainda estiver profetizando, algumas coisas já estarão acontecendo. Houve um barulho, um som, é como um som aqui de terremoto, e os ossos se juntaram, osso com osso, como era muito osso, o barulho era muito grande, e olhei, os ossos foram cobertos de tendões. Tem que ter coisa, tem que ter estrutura, tem que ter osso, tem que ter tendão. Não é? Você que já passou, que está na fase 200, você sabe que começa a idade do condor, né? O condor aqui na coluna. Coluna é uma coisa que dói bastante, né? Aí você vai tentar praticar um esporte que antes você praticava com facilidade, dali a pouco você vê que não está mais tão assim, né? Porque a sua estrutura está precisando de uma academia, você precisa fortalecer mais a sua musculatura para aquilo que você fazia com facilidade antes, sem precisar de todo esse fortalecimento. Mas aí os tendões voltaram, reforçou a estrutura e veio carne, depois pele. Amados irmãos, é preciso que se ajunte, é necessário o ajuntamento. Você diz, mas só ajuntamento por ajuntamento? Sim, mas também se não juntar, é necessário que venham os tendões, uma estrutura própria ali, da gente ter. Algumas pessoas, quando ouvem de planejamento na igreja, falam, agora na igreja tem planejamento, tem objetivo, tem que fazer isso. Em qual lugar que não tem organização? Tem que ter. Não é que a gente vai confiar nisso, como você vai ver a seguir, mas tem que ter. Tem que ter estrutura. Estrutura é necessária para que venha o Espírito. Isso é um trabalho do Espírito Santo também. É um milagre de Deus, unir pessoas numa unidade, numa visão, num sistema onde haja estrutura. Para quê? Sabe por quê, amados? Veja só que o versículo termina dizendo, mas não havia Espírito neles, mas depois que juntou osso com osso, que já era milagre, que veio tendões, outro milagre, que veio carne, outro milagre, que veio a pele, outro milagre. Veja o avanço. Era uma porção de caveirinhas. Já pensou as caveirinhas? Parece meio até filme de terror, né? Se juntando, virando um esqueleto. Assim, os ossos se juntando e virando aquelas esqueletos, aí aquelas caveirinhas assim. Aí vem carne, aí vem tendão, aí vem carne, aí vem pele. Milagre de Deus. Só que aí tem que ter. Porque se para ali na estrutura, na organização, no ajuntamento, se para por ali, são ainda corpos. Que se não tiver vida, vai acabar a pele, a carne, os tendões, vão virar ossos secos de novo. Precisa ter espírito. Então, o quinto elemento é o espírito. O espírito, visão, poder, profecia, estrutura e espírito. E o Espírito é que traz vida. Veja só o que diz o texto a seguir. Ele me disse, profetize ao Espírito, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, quer dizer, do norte, do sul, do leste, do oeste, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles recobraram vida e se puseram em pé, e era um enorme exército. Amados, Deus está levantando um grande exército, e o Espírito de Deus está começando a soprar sobre este exército. Já existe uma estrutura, ainda que seja mínima, precisamos nos estruturar melhor, ainda que seja, mas já existe. Aí, olha o que o texto termina dizendo, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, quer dizer, passado, a gente já era há muito tempo. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor,
Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão, eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor quer fazer. Não importa qual é o túmulo que você esteja olhando, ou qual o túmulo que você se enfiou, Deus já ordenou para que a pedra seja tirada, e Ele está dando a sua palavra de vida, e ela está à sua disposição. Busca o Senhor, veja, busque o poder certo, que é o poder de Deus. Profetiza, mesmo que não haja vida, profetiza. Deixe Deus criar as estruturas necessárias, porque à medida que você profetizar, o Espírito virá e ressuscitará tudo aquilo que você não tem mais esperança. E do país da vergonha, do país que ninguém acreditava mais, que de repente foi uma subida, todo mundo fala, é um emergente, de repente começou, porque parece que houve um tempo que sobre essa nação houve uma profecia de prosperidade, e era verdade, só que aquela prosperidade estava trazendo glória aos homens, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora Deus está mostrando onde realmente nós estamos, para dizer, percebe onde vocês estão, percebem, fizeram um diagnóstico correto? Pois é exatamente aí onde vocês estão, mas eu tenho poder para mudar isso, e a glória vai ser toda dada a Deus, assim diz o Senhor, e a sua palavra vai se cumprir. Amém, amados irmãos? Não adianta eu vir aqui, né, ou alguém vir aqui com uma palavra de positivista, pôr você para cima, para dali a pouco você cair. Nós, infelizmente, criamos uma geração do imediatismo, que eu quero tudo agora, do jeito que eu quero e tudo mais. E o que isso tem promovido para nós? Depressão, síndrome do medo. Mas se a gente for ao Senhor, tudo isso vai ser quebrado em nome de Jesus. E nós teremos no Senhor aquilo que realmente nós precisamos. Perdão se teve hora que você sentiu um peso exagerado sobre os seus ombros, mas deixa eu dizer uma coisa, nós não precisamos de palavras que massageiem o nosso eu, mesmo porque se assim o profeta fizer, ele será cobrado de Deus. O profeta dói às vezes a profecia que ele recebe no seu próprio ouvido, mas Deus é o nosso Deus. E às vezes dói, mas porque a cura está chegando. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Profeta, feche seus olhos, estenda a sua mão direita. E agora, Deus vai mostrar para você. A mão do Senhor está sobre você. Ele vai te conduzir lá no vale de ossos secos. Talvez seja seu casamento, talvez seja seu relacionamento com seus filhos, seus próprios filhos. Talvez seja a sua economia familiar. Profeta, você está de mão levantada? Começa a profetizar conforme a ordem recebida. Profetiza, profeta, profetiza. Sabe, Deus está aplicando fé no coração de alguns aqui que estão crendo, e enquanto você está profetizando agora, tem algumas coisas acontecendo onde você não está vendo agora, mas eu quero que você ouça. Há um barulho, os ossos estão se juntando aos ossos, estão vindo tendões, carne. Agora continua profetizando, profetiza, profeta,
Profetiza sobre Campo Grande, profeta. Profetiza. Qual é a sua dor? O que você vê nesta cidade que você não gostaria de ver mais? Você pode profetizar, você tem autoridade, creia. Deus, é a palavra de Deus. Profetiza, profeta. Profetiza, profeta. Diante de toda essa situação que você está vendo na nação, profetiza, profeta. Profetiza. É tão ruim, eu sei. Isso é um vale de ossos sequíssimos. Mas profetiza, profeta. Profetiza. Toma posse. Profeta, você que está com a mão levantada, sabe, profeta, Deus está chamando você para um momento de maior intimidade com Ele. Ei, profeta, o Senhor está falando para você, deixa um pouco algumas coisas. O Espírito Santo vai falar com você. Às vezes você está gastando muito tempo com algo que não está adiantando de nada. Não estou falando só de coisas que você julga fúteis, não. Às vezes coisas que você... Deus está falando, venha para um lugar onde eu possa ficar sozinho com você durante algum tempo, todos os dias. Profeta, Deus quer ter intimidade para que você enxergue com os olhos dele. Ei, profeta, aplique fé, profeta. Arrependa-se, profeta. Junto com a nação, arrependa-se, profeta. Tome uma posição de arrependimento e de mudança de vida. Ei, profeta, obedeça. Profeta, ainda que tudo esteja dizendo, não dá para obedecer, obedeça ao Senhor, profeta, e o Senhor fará a obra. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a unção e o poder do Espírito seja sobre a sua vida, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, ser glorificado a Deus pela sua palavra. Volte para a sua semana com muita esperança e fé. Deus está fazendo a obra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.